Bom dia a todos. Meu nome é François Delard, François Jean Delard, mas o Jean normalmente a gente não usa na Bélgica. Então, como eu acabei de falar, eu sou belga, sou neuropsicólogo aqui na cidade de Rio de Janeiro e eu vou falar um pouco do meu percurso ah, pessoal e profissional até os dias de hoje para passar um pouco da minha experiência e talvez trazer algumas pistas para os novos neuropsicólogos que queiram trilhar essa carreira. Espero que algumas informações vão poder ser interessantes para vocês. Agradeço o convite da Clínica Mais por essa participação ao Dia do Psicólogo, que eu acho uma iniciativa muito legal. Espero que vocês vão poder compartilhar a experiência com a gente e com as diferentes lives que vão acontecer ao longo do dia. Então, vou falar um pouco o que eu sou, né? Da onde eu venho, onde tudo começou. De fato, eu nasci num país muito pequeno da Europa, a Bélgica. Como vocês podem ver, a Bélgica é realmente um, uma ponta de alfinete quando a gente compara com o tamanho da França, da Espanha, da Itália, da Alemanha. É um país que tem somente 11 milhões de habitantes, e desse país eu chego num país de 200 milhões de habitantes e numa cidade de 6 milhões. Eu que nasci numa pequena cidade onde somente tinha 80 mil pessoas, na cidade de La Louvière, nesse pontinho, dentro desse pontinho, no meio da Europa. Isso é onde eu morei a maior parte da minha vida e aqui é minha casa. Quando eu era criança, eu morava aqui, e dessa janela nada poderia supor que um dia eu seria um neuropsicólogo em Rio de Janeiro, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de escrever artigo, que gosta de pensar a respeito da cognição, porque dessa janela da minha casa eu tinha uma vista privilegiada para esse parque, e basicamente meus dias eram voltados para voltar da escola, jogar a minha mochila pelo corredor como se fosse um boliche e ir na frente da casa, atravessar a rua e jogar futebol, andar de bicicleta. Então, talvez se eu tivesse pensado na época quais eram minhas maiores predisposições, não falaria em neuropsicologia, falaria talvez em jardineiro, jogador de futebol, talvez campeão de bola de gude. Eu costumo dizer que quando eu terminei meu segundo grau, na pequena cidade debaixo de Bruxelas, quando você estuda num país onde as cidades são muito pequenas, você vai para a cidade grande para se formar. E eu costumo dizer que eu renasci quando eu cheguei na cidade de Bruxelas, porque lá eu descobri, para mim, uma metrópole, uma cidade enorme, eh, e tive que realmente me adaptar a essa cidade. E por que eu falo que eu renasci? Porque quando eu entrei na faculdade, tive a sorte de me formar numa faculdade livre. E na Europa as faculdades livres, elas são faculdades que foram criados de fato em competição, entre aspas, com as faculdades que eram de Estado, que eram cidades católicas. É uma faculdade de Estado, mas que é livre, pensando na questão do livre pensamento. Então, o nosso lema da nossa faculdade lá na Universidade Livre de Bruxelas é que a ciência sempre vencerá os tenebras. E é lá que, nessa tradição maçônica, eu aprendi a duvidar e a questionar sempre de todos os dogmas e de todas as ideias preconceituadas, e de sempre tentar recolocar em questões as diversas ideias colocadas tanto durante as aulas que eu assistia, como a partir daquele dia em quase todas as ideias que me chegam como sendo ideias que não têm a priori comprovação.
Entre, então, esse respeito à tradição, esses prédios velhos da nossa cidade de Bruxelas e a modernidade de uma faculdade que é uma das melhores faculdades da Europa, nós estávamos estudando sempre na tradição do livre-examinismo e, obviamente, com certa balbúrdia. E eu tenho muita saudade de pensar em fazendo essa live para você nesse prédio D, que eles chamavam de prédio D, não tem outro nome, onde cedia a psicologia. E a maior parte das coisas que eu aprendi na faculdade não aprendi na própria biblioteca, provavelmente aprendi com meus alunos não, com meus colegas ao longo das nossas festas universitárias, da nossa cultura, dos nossos trotes, e talvez é lá que eu aprendi a ser uma pessoa realmente livre-examinista e pensando na ciência como uma coisa que sempre tem que buscar comprovação. Então, entre as bibliotecas e as festividades das faculdades. Como vocês podem ver, o tipo de ensino que você recebe na Bélgica é muito longe, pelo menos na minha faculdade, é muito longe de ser parecido com um ensino que se dá aqui no Brasil. Nessa sala aqui, nós eram mais ou menos 3.000 pessoas. Ou seja, você imagina que o professor não vai saber se você está presente, se você vai na faculdade, se você faz as aulas. E por isso mesmo que é uma faculdade livre mesmo, porque considera-se que você vai buscar a sua formação se você quiser. Você vai aprender as coisas se você quiser. Vocês pensam bem que não vai ter um momento todo dia de manhã onde o professor vai fazer a chamada, porque a chamada levaria o dia inteiro e logo não teria aprendizagem. Então é uma totalmente outra realidade, mas isso nos ajudou, me ajudou, meus colegas que moram na Bélgica, meus contemporâneos de faculdade, a pensar por si mesmo, a estudar por si mesmo, a saber sofrer para conseguir as provas no final do ano. E, para dizer a verdade, no início da minha faculdade, eu mal ia às aulas, porque tinha muitas festividades que me pareciam muito mais importante. E é somente a partir do terceiro ano, claro que eu estudava para passar de ano, mas é somente a partir do terceiro ano, dos 5 anos, que eu encontrei meu caminho e lá eu comecei a me interessar pela psicologia cognitiva, psicologia experimental e neuropsicologia, que já no meio da nossa faculdade, a partir do terceiro ano, já é uma especialização, já é um momento onde você vai começar a realmente trilhar o seu caminho como neuropsicólogo, psicólogo cognitivista. E aproveito, então, depois desse retorno no passado, para agradecer os meus mestres, as pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, como amigos, a maioria deles, e como mestres ainda, a maioria deles estão trabalhando, citando, por exemplo, o José Moraes, que é um neuropsicólogo, que é um psicólogo cognitivista, mas uma das pessoas que mais escreveu sobre a neuropsicologia da linguagem, Frank Ramu, Stanislas Dehaene, que é o autor dos Neurônios da Leitura, que existe em português, Regine Kolinsky, que é a esposa do, do José e que trabalha com música e com linguística, Axel Clermans, que é um dos pesquisadores mais interessantes sobre as questões ligadas à consciência. Meus mestres de estágios na época, o Patrick Ferry, com quem eu ainda faço supervisão, e Thierry Claes, com quem ainda faço supervisão, Marcial van der Linden, que é uma das pessoas que faleceu há pouco tempo, que foi uma das pessoas mais importantes sobre os trabalhos feitos sobre processos degenerativos e como entender hoje as demências sem catalogar os pacientes em rótulos. Xavier Serron, que trabalha sobre cálculo, e todos eles estão no meu coração, todos eles são meus amigos e todos eles são considerados por mim como pessoa inatingível do ponto de vista da neuropsicologia, e eu faço aqui uma homenagem.
Depois da minha faculdade, eu comecei a trabalhar numa clínica universitária, que chama Brückmann, que é um centro universitário, uma clínica uma clínica escola e de tratamento em reabilitação. É um centro de neurologia, onde o paciente é internado durante 6 meses, mais ou menos, depois de um acidente vascular, um traumatismo craniano ou uma lesão cerebral adquirida. E trabalhava lá como um neuropsicólogo dentro de uma equipe multidisciplinar, onde tinha fono, físio, ergoterapeuta, que é um TO, talvez eu prefira essa palavra porque ela mostra a adequação do meio e do gesto à utilidade. E isso era parte do meu dia. De manhã eu ia para o hospital universitário e de tarde eu trabalhava numa clínica que era do lado, uma das clínicas psiquiátricas mais interessantes que eu tive a oportunidade de conhecer, uma clínica integrada na cidade, uma clínica cujo objetivo é que o paciente passe menos tempo possível na sua internação psiquiátrica. E eu trabalhava na admissão como neuropsicólogo para fazer as avaliações diferencial entre processo degenerativo e transtorno mais psiquiátrico, e também como psicólogo clínico em terapia sistêmica para ajudar as famílias a reintegrar o paciente. Nessa clínica eu tive também um mestre que se chama Jean-Marc, que é uma das pessoas, um dos psicólogos que também faz parte da minha formação e que eu agradeço muito. Ele é um psicólogo rogeriano, a terapia dele é centrada sobre a pessoa, e uma das coisas que eu aprendi são essas coisas que estão escritas aqui. Eu aprendi durante esses primeiros anos de formação, já trabalhando, já formado, mas ainda em formação, como ainda estou hoje, a estar e não entender, porque frente a um paciente psiquiátrico muitas vezes você está e não o entendo, a apoiar sem saber como fazê-lo. Aprendi o tempo do silêncio, quanto é importante respeitar o silêncio dentro das consultas e quanto é importante saber lidar com isso sem ficar ansioso, estressado, sem saber o que fazer naquele momento. Aprendi a ser paciente sem ser ausente. Eu aprendi a escutar e a não julgar. Isso é uma coisa que deveria, talvez, hoje reaprender um pouco, porque com o tempo a gente perde um pouco essa competência. Eu aprendi a contemplar também, observar os pacientes, a olhar como eles vivem as dificuldades dele. E estou falando dos pacientes e das equipes também. Aprendi muitas vezes a não poder fazer nada mais que estar junto com o paciente. Então, isso é a primeira parte de uma pequena apresentação do meu trabalho, da onde eu venho. Hoje, eu sou neuropsicólogo supervisor do SEMDIC, que é uma entidade aqui no Rio que eu criei, que eu idealizei, no intuito de produzir formação continuada e supervisão em neuropsicologia, através de curso, de aulas e de supervisão. Eu sou supervisor do Instituto do Cérebro. Lá eu gerencia, dentro do serviço de epilepsia, a neuropsicologia, que tem como intuito colocar o paciente no centro cirúrgico, ou seja, é uma neuropsicologia baseada em cima das avaliações pré- e pós-operatório. Sou supervisor de uma equipe de 3 neuropsicólogos lá, a Rosane, a Inês e a Monique, e até pouco tempo atrás eu compartilhava essa supervisão com a Nicole Zimmermann, que foi minha colega nos últimos 6, 7 anos, onde tivemos bastante parcerias. Além disso, eu trabalho como clínico na GLIA Neuropsicologia, Avaliação e Reabilitação, onde eu compartilho a supervisão com a Thaís Leonardo, e a gente gerencia uma equipe de 4 neuropsicólogos em avaliação e reabilitação neuropsicológica para pacientes de todas as idades, a partir de 2 a 3 anos até 102, se for possível.
Além disso, dou aula também em pós-graduação, em diversas pós-graduações através do país. E agora eu vou explicar um pouco como eu cheguei a essas atividades como um todo e quais são os próximos projetos. E no resto da minha apresentação falarei um pouco também de algumas dicas, talvez, alguns conselhos para os novos neuropsicólogos de como eles poderiam tentar se inserir da melhor maneira possível na neuropsicologia no Brasil. Então, depois de ter trabalhado alguns anos em hospital de reabilitação neurológico em hospital psiquiátrico como neuropsicólogo, eu tomei a decisão de vir morar no Brasil e eu vou contar um pouco como isso foi um recomeço e como eu consegui buscar algum espaço aqui como neuropsicólogo no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu atravessei Atlântico, então eu não fiz de canoa nem de bote, fiz de avião mesmo, mas era só para mostrar uma bela história que eu coloquei esse slide aqui. Não, realmente eu vim no Brasil de avião. Eu imaginava que quando ia chegar no Brasil, com o que eu ouvia na minha pequena Bélgica, ia encontrar basicamente índios, praias desertas, caipirinhas, e pessoas andando de boi, e que logo a neuropsicologia ia ser uma neuropsicologia nas aldeias, etc. E chegando no Rio de Janeiro, eu tive a sorte de poder viajar de dia, então de ver uma cidade enorme e umas paisagens incríveis, e vocês imaginam qual foi minha felicidade quando eu cheguei a voar em cima da cidade de Rio de Janeiro na minha chegada. Porém, eu devo admitir que quando coloquei o pé no Rio de Janeiro, eu tive alguma decepção pequena, que hoje está ultrapassado, mas a primeira coisa que você vê quando você chega no Rio de Janeiro, quando você sai do aeroporto, além desse calor extremamente abafado, você vê uma placa na saída do aeroporto onde está escrito "Bem-vindo à Cidade Maravilhosa". Só que essa placa é acompanhada de uma série de outras coisas que você se pergunta se isso é uma piada ou não. E eu mostro aí no próximo slide qual foi a minha sensação quando, após ver essa placa Cidade Maravilhosa, eu pude, primeiramente, então isso é a placa que você vê quando você chega pela primeira vez no Rio de Janeiro, ela chama atenção, bem-vindo a Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Porém, essa placa ela está exatamente no lugar que tem um mangue e uma poluição extrema da Baía de Guanabara, na saída do aeroporto, e onde tem um cheiro extremamente desagradável, você tem a impressão que tem lá umas usinas químicas, alguma coisa estranha, e você se pergunta, mas essa placa, será que eu aterrissei na boa cidade? Peguei um trânsito danado para chegar até meu hotel, e ao longo do caminho, olhando pela direita, eu vi uma cena inusitada que eu, por ter sempre vivido numa cidade pacata da Bélgica, não imaginava ver uma cena como essa que está aqui embaixo. Achei que era um filme que estava sendo filmado, mas não. A pessoa que veio me buscar me disse que isso aí era mais ou menos todos os dias. E aí eu repensei, opa, mas eu não acabei de ler uma placa lá, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu devo admitir que eu fiquei um pouco chocado, mas enfim. E aí, para meus primeiros passos como neuropsicólogo, né, para fazer meu caminho aqui no Rio, eu resolvi fugir um pouco dessas tragédias e de fazer a validação do meu diploma numa universidade federal. Quando você vem de fora do país com um diploma estrangeiro, você precisa validar seu diploma. E o diploma é somente validado em universidade estadual. Então, eu aproveitei para ir na Universidade Federal de Santa Catarina, peguei um ônibus, viajei lá, acho que era 17 ou 18 horas para ir para Santa Catarina, porque na época, obviamente, meus recursos financeiros eram poucos,
porque era uma nova vida, um novo projeto. E por que eu não fiz essa validação de diploma no Rio de Janeiro? Porque a UFRJ, que era a federal que eu podia, não era estadual, a federal que eu podia entrar meu diploma, era, como quase sempre, estava em greve. Eu não podia esperar, eu estava apressada para poder começar a atuar, mesmo falando mal português. Eu pensei que o diploma era o mínimo que eu tinha que fazer na minha chegada. E aí, uma vez o diploma na mão, eu comecei a querer me apresentar na cidade, e aí eu fui de porta em porta, batendo nas portas de neurologista, neurocirurgião, de cardiologista, de geriatra, tudo isso para que eles conhecessem a minha existência e que eles aceitassem tentar mandar um paciente para um belga que mal falava português, mas que dizia que entendia alguma coisa de neuropsicologia. Na época, em 2000, a neuropsicologia no Rio de Janeiro ainda era bem no início, tinha algumas equipes, mas muito baseada em cima de testagem psicométrica, avaliação de inteligência, QI, esse tipo de coisa, e poucas pessoas tinham experiência em lesões adquiridas, e logo os neurologistas me receberam de maneira muito acolhedor. Eu tive várias parcerias que eu, inclusive, ainda tenho com neurologistas que tiveram oportunidade de conhecer o que era neuropsicologia na Suíça, na França, porque eles tinham ido lá estudando e também nos Estados Unidos. E graças a esses colegas neurologistas, eu tive a oportunidade de receber os meus primeiros pacientes. E, obviamente, como eu não tinha nenhum recurso para recebê-los, o que eu fazia todo dia de manhã é colocar meu cachorro, tinha um bulldog inglês na época, um branquinho, e eu dizia para ele, olha só, papai tem que trabalhar. Então eu transformava o meu apartamento no escritório. Eu tinha comprado 2 cavaletes e uma porta, no qual eu colocava o meu computador e meus testes, e todo dia eu montava e desmontava o consultório para poder ver o 2 pacientes que eu tinha ao longo do dia, e já era muito feliz, isso permitia pagar meu aluguel. E assim por diante, as demandas foram aumentando, o meu trabalho foi começar a ser reconhecido, e uma das maneiras que eu fiz para me reconhecer é fazer algumas palestras sobre o que era a neuropsicologia, como a neuropsicologia podia ajudar os pacientes cerebralizados. Então, eu fiz palestras na Rede D'Or, na época, em vários hospitais. Muitos dos hospitais aqui no Rio de Janeiro têm auditórios e logo você pode apresentar trabalhos, você pode fazer sessão clínicas. E é assim que eu comecei a me fazer conhecer na cidade. Depois disso, em 2001, eu resolvi que estava na hora de fazer um passo maior e eu comprei um consultório com a ajuda da família. Na época, os preços dos imóveis eram acessíveis. E aí eu comprei uma sala, reformei essa sala, coloquei drywall para dividir a sala em 4 consultórios. Aqui só tem 3 aqui na foto, mas no total na minha clínica temos 4 consultórios. E de fato eu pensei em abrir uma pequena clínica com várias salas, porque eu percebi o quanto tinha demanda para neuropsicólogos aqui no Rio e o quanto essas demandas não eram bem atendidas. Tinha neuropsicólogos, mas não atendia todo tipo de população e, como já falei, muitas populações de crianças que têm distúrbio de aprendizagem, mas pouca neuropsicologia, como eu chamo, raízes, né? Pacientes que têm traumatismo craniano, que têm epilepsia, que têm tumor, que sofreram de uma lesão, que tem dislexia, que tem distúrbio do desenvolvimento verdadeiro. O que eu percebia é que esse colega atendia muito criança que vinha de família onde se perguntava se tinha alguma dificuldade de aprendizagem, apesar de, a priori, estar tudo normal com essas crianças. Montei logo uma pequena equipe e, ao longo dos anos, várias pessoas passaram no meu consultório e trabalharam comigo, como
A Elodie Bertrand, por exemplo, me acompanhou há alguns anos quando ela chegou da França. A Aurélie, que também é francesa, passou algum tempo comigo, um ano e meio no meu consultório, depois voltou para a França. A Elodie depois foi para a PUC fazer doutorado, pós-doutorado, e agora está voltando para a França para ensinar em Paris. Ela passou em primeiro lugar no concurso de professoras lá, e logo está voltando para a França para uma nova carreira, está fazendo o contrário do que eu fiz. O Daniel me acompanhou há alguns anos e hoje fez um doutorado em alguma coisa relacionada com informática, trocou totalmente de vida. E, recentemente, a Monique trabalhou comigo no consultório e hoje trabalha comigo no Instituto do Cérebro. A Thaís, a Fernanda, a Patrícia, Pedro e a Vanessa, que ainda me acompanham e que fazem tanto atendimento em consultório como atendimento a domicílio no nome da nossa própria equipe. E aí a gente atende no consultório de tudo. A gente atende tanto, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, um pouco de tudo, de todo tipo de distúrbio, em termos de população, em termos de idade, de 0 a 107, e talvez a única pessoa a única idade que ainda não atendia são aqueles que já chegam na última parte. Mas a gente atende cada vez mais pessoas, cada vez mais idosas. Eu recebi, por exemplo, essa semana ainda paciente de 92, 95 anos, mas atende também crianças, às vezes, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, para avaliação neuropsicológica. As populações que a gente mais atende são as crianças, ia falar infelizmente, mas não posso falar isso, porque gosto muito de atender criança e idoso, mas eu sinto falta das populações que têm lesão cerebral adquirida e não é tão frequente a gente receber esse tipo de população em consultório de neuropsicologia, porque a maioria dos pacientes que têm lesão cerebral são atendidos na clínica aqui no Rio, não por neurologista, mas sim por neurocirurgião. E os neurocirurgiãos ainda não conhecem muito bem os trabalhos, é uma coisa que as futuras gerações da neuropsicologia vão ter que desenvolver o conhecimento do interesse, da necessidade de neuropsicólogos para pacientes que têm lesões adquiridas. Então, eu recebo pacientes que têm AVC, que têm tumores, que têm traumatismo cranianos, mas entendo eu que tem uma população muito maior que aquelas que aparecem em nossos consultórios de maneira geral. E não acho que seja só o meu consultório que não consegue atender esses pacientes ou receber esses pacientes. Eu acho que é geral aqui na cidade de Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, me diz o que eu fiz, o que eu pude fazer para voltar a ter essa clínica de lesões adquiridas que eu gosto tanto. E apareceu para mim, nos anos 2013, um projeto de entrar no Instituto do Cérebro. Então, o Eduardo Faveret, que está aqui embaixo, que era o chefe do nosso serviço de epilepsia, no momento que a gente foi montado o Instituto do Cérebro, eu vi ele sendo construído, o Eduardo me chamou e me perguntou se eu topava liderar uma equipe de neuropsicólogo no Instituto, junto com, na época, com a Carla Tocker, que era supervisor da nossa equipe. E eu topei porque o meu objetivo principal nessa época era justamente poder de novo trabalhar com um paciente que tem lesões adquiridas. Lá no Instituto do Cérebro eu trabalho com a população neurocirúrgica, ou seja, que eles vão ser submetidos a uma cirurgia, faço avaliação pré-operatório, pós-operatório e cada vez mais eu quero fazer avaliação intraoperatório. A gente está iniciando alguns protocolos de paciente que são acordados ao longo da cirurgia, no intuito de ter um maior êxito, uma lesão, uma ressecção cerebral maior possível, sem criar nenhum tipo de déficit cognitivo. Em 2013, em 2014, eu me tornei supervisor do centro e de uma equipe de 4 neuropsicólogos. E nesse momento eu chamei a Nicole Zimmermann, que foi minha parceira até este ano,
na supervisão da nossa equipe e com ela nós fizemos vários projetos, muitos deles liderados pela própria Nicole, que foi uma pessoa que deu uma tinta acadêmica a nosso serviço. Eu sou um clínico em neuropsicologia e ela gosta de produzir pesquisa e trabalhos que tenham por intuito melhorar as atuações em neuropsicologia. Então, a nossa parceria criou alguns trabalhos, criou um livro, criou alguns artigos, demandou bastante trabalho, mas todos esses projetos foram um sucesso. E a Nicole agora voltou para Porto Alegre para continuar a carreira dela. Eu fiquei com a supervisão do Instituto do Cérebro, mas nós tecemos uma amizade muito forte. A gente está ainda em colaboração para vários projetos no futuro. Além dessas questões relacionadas ao Instituto do Cérebro e dos projetos de pesquisa, produção de material acadêmico também, a gente começou também a dar aulas. Eu comecei a dar aulas em pós-graduações, comecei a montar sessões clínicas aqui no Rio de Janeiro. Essas fotos representam vários lugares aqui no Procardíaco, uma aula sobre reabilitação. Isso aqui é em Santa Catarina, tem fotos em Copacabana, tem fotos em Porto Alegre, enfim, Curitiba, e outros lugares onde eu estou sendo chamado para dar aulas em diversas pós-graduações. E quais são as perspectivas futuras da minha trajetória e que eu estou pensando para os anos que vêm? Uma das coisas que aconteceu ao longo das minhas parcerias no consultório é que se formou um casal, né? E além desse casal, se formou uma equipe de trabalho em termos de criar uma nova empresa. A empresa que nós criamos recentemente chama Glia Neuropsicologia. E se vocês não sabem o que faz a glia, eu acho muito importante vocês estudar a glia. É um dos componentes cerebral mais importantes para a neuroplasticidade, e logo dentro da neuropsicologia faz todo o seu sentido. E com a criação da glia, a gente separou um pouco as atividades da nossa clínica SEMDIC, que vai voltar esse nome basicamente para tudo que é ensino continuado, sessões clínicas, cursos, etc. E a glia é nossa parte clínica, e logo a gente vai continuar a atender neurodesenvolvimento, lesões adquiridas, processo degenerativo, e, por outro lado, a gente vai continuar fazendo, ao longo dos anos que vêm, essas atividades em ensino continuado. Nos projetos que estão em curso de desenvolvimento, mas já começaram, eu estou graças ao convite dos meus colegas de São Paulo, me convidaram para participar de um grupo cujo objetivo principal é estudar a cirurgia acordada, ou seja, a atuação do neuropsicólogo dentro de um set neurocirúrgico e melhorar as atuações dos neuropsicólogos no Brasil, em termos de protocolo usado, em termos de interpretação desses dados que são tão importantes durante uma neurocirurgia para preservar a competência do paciente, para que ele não tenha sequela no pós-operatório e para que o cirurgião pudesse ressecar uma lesão cerebral cada vez mais extensa, eliminando, por exemplo, tumores ou focos de crises epilépticas. Tenho também um projeto que está em curso e que espero eu que vai engatinhar nos anos que vêm, que é de criar uma clínica da memória nos Hospitais Américas, e eu espero que isso vai ser um projeto grande. Vai começar no Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro, já está em curso esse desenvolvimento desse projeto, e a ideia é de receber paciente que tem distúrbio de memória de todo tipo e que vão poder diretamente ser referidos para uma clínica da memória, onde vão fazer
ressonância magnética, exames laboratórios, além dos exames neurológicos e dos exames psiquiátricos e neuropsicológicos, como se fosse uma clínica de one day, no intuito que eles pudessem rapidamente ter umas ideias diagnósticas de etiologia e ser reencaminhado para reabilitação e tratamento farmacológico. Esse projeto aqui é um projeto muito recente, que é um projeto de uma clínica de cannabis medicinal, no qual a minha atuação, junto com a Gravital, é de avaliar quais são os impactos do tratamento de CBD sobre a cognição. Existe ainda muito poucas pesquisas que são desenvolvidas sobre o CBD e o uso do THC medicinal em termos de consequência para a cognição. Existem algumas pesquisas que acredito que vai melhorar o desempenho cognitivo do paciente, mas a gente sabe também que existe vários medos na população que pode se beneficiar de um tratamento desse sobre possíveis efeitos colaterais, e a avaliação neuropsicológica vai tentar avaliar os pacientes pré e pós-tratamento no intuito de rastrear modificações da cognição desses pacientes. Isso é um projeto bem recente, que começou há poucos meses atrás, e eu estou muito feliz de poder participar dele. E um projeto que nós estamos iniciando agora junto com o Jean da Clincog, que é de criar um grupo de neuropsicólogos que querem debater das dificuldades que a gente encontra ao longo da nossa clínica, dos perengues da neuropsicologia, por isso que esse nome desse grupo se chama Perengues da Neuropsicologia. São os casos difíceis, são os casos que a gente às vezes não consegue conclusão, são os casos que a gente precisa rever, são os casos que a gente precisa conversar com colegas, e isso me parece uma atuação extremamente necessária na neuropsicologia, e a gente está tentando criar um grupo de neuropsicólogos que queiram se juntar para criar uma neuropsicologia cada vez melhor, e não somente fazer neuropsicologia para fins alimentares e financeiros. Eu vou terminar minha apresentação com talvez alguns conselhos ou recomendações, ou simplesmente opiniões que eu posso passar para os jovens neuropsicólogos. Não que eu me sinto muito velho, eu tenho 46 anos daqui a pouco, mas já faz mais ou menos 20 anos, 22 anos que eu faço neuropsicologia todos os dias, e atendo bastante pacientes. A minha média de avaliação mensal, ela vai em volta de 20 avaliações por mês, e eu já devo ter avaliado mais de 2.000 pacientes, e a reabilitação cognitiva, conjunto com toda a nossa equipe e com a supervisão da Thaís e a minha, a gente atende mais de 80 consultas por semana. Então, a gente tem alguma vivência em neuropsicologia, e por isso que me dá o direito de fazer talvez algumas recomendações, conselhos, algumas opiniões para os jovens neuropsicólogos que vão chegar e que vão suplantar a nossa atuação, espero, de maneira muito competente. Uma primeira coisa que eu diria é estudar sempre. Tem que ler em inglês, não adianta achar que tudo existe em português. Infelizmente, o português ainda não tem todo o material necessário para se tornar um bom neuropsicólogo. Logo, tem que ler em inglês, não é tão difícil assim. Por exemplo, eu não falo inglês, juro para vocês que eu não consigo comprar um pão, mas ao longo dos meus estudos eu aprendi a ler literatura científica em inglês. Tá à disposição de cada um de nós. Não tenha medo, começa com 1, 2, 3, 4 artigos, e daqui a pouco vocês vão ter uma leitura fluente em inglês, e é extremamente necessário para estudar bem e conhecer cada vez mais a neuropsicologia. Fazem estágio de formação, que seja estágio remunerado ou não, e muitas vezes os bons estágios não são remunerados, infelizmente, mas vão buscar formação. Fazem supervisão, eu acho isso fundamental, da mesma maneira que o psicólogo, o psicanalista faz supervisão semanalmente. Eu acredito que o neuropsicólogo deve fazer supervisão. Eu mesmo faço ainda supervisão com colegas da Bélgica. Uma vez a cada mês, eu marco um encontro com profissionais que me formaram, que fizeram parte da minha formação, e eu tiro as minhas dúvidas, porque muitas das dúvidas do neuropsicólogo clínico não se encontram em livro,
não se encontra em artigos por uma razão simples. O artigo trata de um assunto específico, do título do artigo, ele não pode fazer tanta elucubração em termos de inter-relação entre diversas alterações cognitivas, entre diversas interpretações de um teste que pode interferir sobre um outro, etc. Não é o objetivo do artigo. E nos livros também, muitas vezes são divididos em capítulos. Então, para você cruzar dados é muito difícil se você não tem uma boa supervisão. Eu acho fundamental fazer supervisão. Escolher bem as suas formações e seus objetivos. Tem muitos colegas que fazem pós-graduações para obter um diploma. Isso é muito valioso, porque eu acho que ter um título de especialização, ou um doutorado, ou um mestrado, ajuda talvez para se colocar no mercado. Porém, não acho hoje que é através das formações de pós-graduações que a gente se forma melhor e mais rápido. Existem pequenos cursos, por exemplo, os cursos da Clínica que são incríveis. Não estou fazendo aqui propaganda, não, é porque realmente são cursos que são muito bons, muito bem dados e que ajudam o neuropsicólogo a se tornar cada vez melhor. E eu acho que, às vezes, escolhendo melhor os seus alvos, a gente se forma melhor e mais rapidamente. Associando isso a uma boa supervisão, eu acho que a gente tem um êxito para se tornar um bom profissional mais rápido que passar 2 anos fazer supervisão, onde muitas vezes o que a gente aprende 2 anos fazendo pós-graduação, onde muitas vezes o que a gente na pós-graduação é o que eu aprendi nos meus 2 primeiros anos de faculdade. Então, é necessário, sim, é necessário ter as bases, mas não deve se acreditar que a pós-graduação vai te tornar uma pessoa que realmente está no nível de um neuropsicólogo que vai atuar com toda facilidade, qualquer tipo de população, depois da pós-graduação. Não é o caso. Eu acho que vai ser necessário, sim, fazer supervisão e fazer pequenos cursos isolados para aprender melhor conceitos de maneiras mais isolados. E aí, eu diria assim, de maneira assim, pedindo assim de forma encarecidamente, evitam de se transformar em testólogo. Né? Eu vejo cada vez mais, quando eu converso com os colegas, qual é o teste que eu devo usar? Qual a bateria que você usa? Quantos testes que eu tenho que fazer? Será que eu devo comprar esse teste? Nós não somos testólogos. Buscar conhecimento da cognição é muito mais importante. Aprender os modelos cognitivos é muito mais importante que ter um bom teste que a gente não sabe interpretar e que, basicamente, a gente vai resumir a escória, um desvio padrão, com algumas coisas lá que foram ditas no manual, por exemplo, o efeito de primazia, ou de recência, ou de interferência. Mas se a gente não conhece o substrato da cognição, tudo isso não significa absolutamente nada. Então, vamos tentar. Eu gostaria muito que meus colegas evitem de se tornar compiladores de resultados, porque uma vez que a gente tem todos os resultados compilados, se a gente não consegue integrá-los num raciocínio clínico, não vai servir absolutamente a nada. Então, eu vou colocar o próximo slide dizendo o seguinte: os testes em neuropsicologia têm um único papel de permitir, às vezes, confirmar uma hipótese prévia. Às vezes nem confirma a hipótese prévia, às vezes a sua hipótese clínica é valiosa, ela é verdadeira, e o teste não vai conseguir confirmar isso. Os testes raramente são suficientes e muitas vezes são usados demasiadamente pelos profissionais que eu encontro em supervisão. Então, aqui é talvez um conselho, eu diria, muito menos testes, muito mais ciência, como eu disse numa palestra recentemente sobre cirurgia acordado, menos show e mais ciência. Isso me parece importante. E eu vou concluir aqui a minha apresentação, agradecendo pela escuta de todos vocês e deixando aqui 2 canais do Instagram no qual eu passo informações tanto sobre a minha atuação clínica, como também algumas dicas teóricas, etc.
Agradeço a todos pela escuta ao longo da minha apresentação.